O Espírito nos capacita para uma nova identidade. E ministramos em Atos 1, verso 8, um versículo extremamente conhecido, né? Que Jesus deu a eles uma promessa, dizendo que o Espírito seria liberado, derramado, mesmo ele batizando eles antes, liberando essa palavra sobre eles. Esse cumprimento se dá, né, em Atos capítulo 2, quando esse derramamento veio sobre todos eles. E hoje eu gostaria de falar sobre o ponto 2. O Espírito Santo nos capacita para uma vida que impacta outros. Diga comigo, o Espírito Santo me capacita em minha vida para impactar a vida de outros. Amém? Que a minha vida e a sua vida possa impactar a vida de outros, irmãos. E eu quero ter boas surpresas quando for receber meu galardão. Dizer, esse aqui você não sabia, mas você impactou a vida dele. Essa daqui você não sabia, mas você impactou a vida dele. Amém? E eu espero que seja positivamente. Porque impactar pode ser negativamente. No galardão tem que ser positivo. Você vai receber uma recompensa daquilo que é, né, seu direito como herança. Né? E eu não estou falando de nada de salvação, irmão. Não confunda as coisas. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Atos capítulo 2, verso de 1 até o 4. Atos 2, de 1 ao 4. E ao completar-se o dia de Pentecostes, significa quantos dias depois? Da Páscoa, 50 dias depois. 10 dias depois, se completa 40 da Páscoa e 10 chega aos dias do Pentecostes. Por isso, Pentecostes, de 50. E aqui estavam todos reunidos num só lugar. De repente, diga de repente. Quando a gente está reunido num propósito, num só lugar, Deus, ele faz algumas coisas de surpresa. E pode ser de repente que Deus faça. Amém? Assim como Paulo e Silas oravam, e eles estavam naquela prisão, e a Bíblia diz que de repente veio o quê? Um estrondo, um terremoto. Aqui nesses dias, aqueles irmãos estavam reunidos. Por isso, mais uma vez, vamos estar reunidos orando, irmão. Vamos orar juntos. Ainda que você fique quietinho lá, interceda, sabe, esteja concordando com a oração do irmão, da irmã. Sabe, nós temos orado e não temos orado, sabe, só os nossos desejos, nós temos orado por sua vida. Creia nisso. Ainda que você não veja, dia após dia nós estamos orando por tua casa, tua família, teus filhos. Amém? Orando para quê? Para que as liberações daquilo que o Eterno fez em Cristo Jesus se cumpra nesse tempo na tua vida. Que tudo que possa estar atado, preso, segurando a tua mente e o teu coração seja completamente destruído, aniquilado. Porque tem coisas que a gente ainda não tem provado. Temos agido por fé, amém? Mas tem coisas que elas vão se concretizar na nossa vida. Por que você quer? Não, porque Deus já quis e já enviou Jesus para o cumprimento. Amém? Então, olha aqui o verso 2. De repente veio do céu um barulho semelhante ao quê? A um vento soprando muito forte. Pergunto eu para você, você vê vento? As coisas que Deus faz, muitas vezes, elas estão numa ação, numa atmosfera que os nossos olhos não podem ver, mas o vento se sente ou não sente? Tem coisas que você não vai ver naturalmente, mas seus olhos espirituais, os olhos do seu espírito já estão abertos para contemplar aquilo que Deus está realizando. Uma pequena nuvem, uma oração simples, mas uma manifestação poderosa, operante, porque na oração os justos têm a sua eficácia. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E a Bíblia diz, e esse som, então era um vento barulhento, mas tinha um som, diga, tem um som. Tem algo para ser ouvido, tem algo para ser comunicado. E esse som, cadê? Deixa eu pegar o óculos. Impressionante. E esse óculos me capacita
veio do céu um barulho semelhante ao vento soprando muito. Diga, existe um vento que está sendo soprado e é muito forte. Não é um vento fraco. Diga, o Espírito não é fraco. Diga, o Espírito é um vento forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Esse som vai tomar conta, o som do céu, a liberação do céu vai tomar conta da minha vida, da sua vida, seu filho, sua esposa, seu irmão, seu parente, seus amigos, as pessoas que te rodeiam. Amém, irmão? Em nome de Jesus. E olha o que a palavra de Deus diz. Então, diga então, todos viram, diga todos, distribuída entre eles língua como de fogo, né? Ou de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todas as pessoas ali reunidas ficaram o quê? Cheias, diga cheias do Espírito Santo. E começaram a falar. Diga comigo, começaram a falar. Diga, começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falassem. Diga, eu vou falar conforme o Espírito vai me conceder. Aí pode ser numa linguagem espiritual, pode ser numa linguagem sobrenatural, como foi nos dias deles. Aqueles judeus começaram a falar, como eu falei semana passada. Imagina um cara em culto começar a falar em alemão. E o alemãozinho que estava lá começou a entender tudo. O chinês começou a entender, que nem eu falei semana passada. Você não se esquece, né? Ou já se esqueceu? Eu falei que eles estavam falando em ien. Eu falei, isso é moeda, gente. Mandarim. E eles falavam, o outro falava em francês, o cara com o francês entendia. Isso não eram línguas estranhas, irmãos, que está acontecendo aqui. Estranhas para eles, porque eles falavam ali o hebraico, não, aqui de repente já tinha misturado, grego, etc. Porém, escute aqui, no Pentecoste ocorre. O que ocorre no Pentecoste? Diga unidade. Está lá no verso 1. A Bíblia diz, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos num só. Meu irmão, continue crendo em congregar. Continue crendo em estar juntos. Falávamos semana passada, o problema de Pedro não foi com o Messias, o Salvador, foi com o corpo, foi com a igreja, foi com os irmãos. E eu sei que você já teve muito problema com os irmãos. Talvez você continue tendo problema com os irmãos. E seja bem-vindo, família é assim. Ou a tua é diferente? Nunca teve problema na sua família, eu tenho certeza disso. Tranquilidade geral é a sua família. Meu irmão, família é assim. Até quando nós vamos ficar olhando para a igreja como um prédio? Ou como nós vamos ficar olhando para a palavra e não entendemos que ela é uma pessoa? Se a sua mentalidade não sabe cambiar, como diz no espanhol, que é isso, hein? Se ela não trocar, se ela não mudar, você não consegue acessar. Se isso acontece, é simples, é assim, irmão. Meu irmão tem limite que nem eu tenho. Mas nós somos família. E nós vamos sofrer junto, e nós vamos nos alegrar junto. Não é isso que a Bíblia diz? Alegrai-vos que se alegrem, chorai com os que... Não, mas a gente só quer se alegrar. Aí eu não sei que mundo você quer viver. Porque eu não conheço outro. Eu acho que é aí quando a gente passar, né? Do tempo, eu estava pensando aqui, irmão, o céu vai descer um dia, irmão. A nova Jerusalém celestial vai descer. Nós vamos reinar aqui nessa terra com Cristo. Por um tempo. E depois nós viveremos para sempre com Ele. Mas existe uma promessa de que se cumprirá na nossa vida. Essa terra aqui, como diz o Salmo 115, é terra que Deus deu aos filhos do homem. Não é terra de demônio, não é terra disso, daquilo outro, seja lá qual for a circunstância. Essa terra é terra da humanidade. E a humanidade que foi ferida já tem sido redimida pelo Cristo, e por isso Ele está fazendo isso na minha vida, na sua vida, nos regenerando. Para que um dia nós possamos estar nessa terra junto com o nosso Salvador, por um tempo reinando, como era o desejo lá no Éden. E depois nós estaremos para sempre com Ele. Então no Pentecostes existiu o quê? Unidade, diga unidade.
Outro aspecto, no verso 3, manifestação. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo e pousava uma sobre cada um deles. Diga, no Pentecostes tem unidade. Diga, tem manifestação. Qual era a manifestação? Línguas como de fogo. As línguas pareciam que eram como um fogo. O fogo parecia que era uma língua que, sabe, estava sobre cada um deles e entrava neles. Terceiro, diga, no Pentecostes, a capacitação. Aonde está isso? No verso 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, diga comigo mais uma vez, por favor. Diga, no Pentecostes tem unidade. Diga, tem manifestação. E diga, e tem capacitação. Deus vai começar a fazer com que aquilo que Ele trouxe para dentro de você seja manifesto pela capacitação da liberação no falar. Diga, eu vou falar, porque Deus me enche. Lembra que Jesus disse para os discípulos assim, ó, não se preocupe que vocês precisam falar. Porque naquele dia, o Espírito falará por vós. Você entende, irmão? Que isso já tem se cumprido? O Espírito fala por mim e fala por você. Fique surpreso. Ele fala por mim e fala por você. Quantos podem dizer glória a Jesus? Glória à pessoa dele, irmão. É a redenção dele que fez isso por mim e por você. O Espírito não vem apenas para experiência pessoal. Tem gente que ainda continua com a mentalidade de ter o Espírito de uma maneira pessoal. Ai, que maravilha! Oh, quanto ele é bom! Ai, que delícia, que gostoso! Fofura! Ai, como é delicioso! Ai, calçar a sandália dos pés dele, amém? Sabe, aquelas coisas íntimas. Glória a Deus, irmão, por isso tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo vem não é apenas para a experiência pessoal, mas para o testemunho público. Amém? E vós sereis testemunha. Testemunha precisa ver, precisa ouvir. Se você já viu, se você já ouviu, você é uma testemunha de Jesus. Eu me lembro quando a minha irmã, na casa dos meus pais ainda, solteiro, Deus me prega uma surpresa, de repente, pega ela num arrebatamento espiritual e ela cai na minha frente e começa a conversar. Com quem? Eu só podia imaginar que não era comigo. Que falava, quanto que tu é maravilhoso. Quanto é bom estar aqui contigo. Me deixa aqui. Eu comecei a perceber uma luta. Eu não quero voltar. E eu, Jesus, traz de volta. Se tu precisa, eu também preciso. Traz ela de volta. Meu irmão, um arrebatamento espiritual. E ela ali chorando e falando, sabe? E eu vendo aquela cena na minha frente. Acho que foi no banheiro ali, no quartinho, na Vila da Penha ali. Na porta do banheiro, assim. E eu vendo aquela cena e ela, sabe? Ali no impacto de atmosfera que não estava nessa dimensão natural, irmão. Diga comigo, existe uma dimensão espiritual o tempo todo operando. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, nem contra... Então existe uma dimensão onde isso acontece. Isso é espiritual. Mas a gente tem de falar do espiritual só para as coisas da guerra, das batalhas, das pressões. Meu Deus, dos demônios. Existem coisas liberadas espiritualmente para nós também. Amém? E que eu e você podemos nos apossar, nos apropriar. Então, esse Espírito vem não apenas para a existência pessoal, mas para um testemunho público. Os mesmos discípulos, irmão, vê se não é verdade. Os mesmos discípulos que antes se escondiam. Você lembra quando Jesus morreu? Jesus disse, todos vocês vão me abandonar antes da sua morte. Todos abandonaram Jesus. Todos. Tá? Todos abandonaram Jesus. Quando Jesus vai orar no Getsemane, eu sei que tem linhas e linhas de ideias, né, teológicas, mas eu prefiro, Sérgio, quando os discípulos não conseguem estar orando com eles, nem sequer por 1 hora, por 3 vezes, Jesus disse para eles, orai porque vocês vão entrar em tentação.
Qual era a tentação? Ele já estava numa tentação. A vida é uma tentação. A vida é uma batalha, sim ou não? Mas uma coisa é ter uma batalha sem Cristo, outra batalha é ter uma batalha com Cristo. Ele sabia, vocês vão desesperar, porque vocês ainda não entenderam o que eu já estou falando há bastante tempo. É necessário que eu vá para o Pai. Porque se eu não for, vocês ficarão órfãos. Mas eles não tinham ainda o entendimento. Meu irmão, e você hoje acha isso, que besteira? É besteira porque você não estava lá. Você já tinha visto alguém morrer e ressuscitar? Que nem, sabe, Jesus estava dizendo que aconteceria? Para a gente hoje é mole. Eu já vi alguém que ressuscitou. Você já não escutou algum testemunho de alguém que ressuscitou? Eu já conheci. Meus pais conheceram um irmão, tu bota a mão na barriga dele, até hoje. Não é isso? Tem 3 temperaturas no corpo do cara, irmão. Como é que ele chama? Bicho Salomão, eu acho que é isso. É o homem da sabedoria. Irmão, 3 temperaturas. Tu bota o corpo, o negócio está gelado. Tu bota. Meu Deus, que história é essa? O homem morreu e ressuscitou. Eu conheci um na comunidade há anos atrás, que também tinha morrido de um monte de tiro. E Deus o ressuscitou. Amém? E quantos estão esperando que isso aconteça nos nossos dias? Ou a incredulidade está nos impedindo? Eu sei, meu irmão, não é fácil não. Essa incredulidade bate na minha porta e na sua porta também. No meu coração, no teu coração, no teu espírito, né? Então os mesmos discípulos que antes escondiam, agora falam com ousadia. Diga, falam com ousadia. O Pedro medroso, que estava escondido dentro da casa, que Jesus teve que entrar pelas paredes e dizer, Pai, seja convosco. Para eles não duvidarem que era só um espírito, Jesus pediu comida para comer com eles. Foi a mesma coisa que Jesus fez depois que ressuscitou a menina. Disse para ela, dá comida para ela. Porque a gente é bom de inventar, gente. Sim ou não? A gente é bom sabe assim, imaginar coisas. Não, era só um espírito que veio. Não, era o espírito agora encarnado numa menina ressurreta. Jesus disse, pode dar comida para ela agora. Mas ela tinha morrido. Jesus tinha morrido, mas Jesus foi comer com os discípulos. Falou assim, eu sou um espírito restaurado, mas eu também tenho. Pode tocar, Tomé. Não foi? Falou, se era só espírito, como é que você toca em espírito? Já viu alguém tocando em espírito? Estava ali, encarnado, uma nova reconstrução no corpo de Jesus, como é no meu e como é no seu. Por isso que quando algumas pessoas, que você já ouviu falar, que vão fazer algum tipo de trabalho, de magia, nos túmulos, e pegam um crente, ouve-se vários relatos de alguém dizendo assim, não mexe nesse aí não. Não mexe nesse corpo aí não, porque esse aí é do homem lá de cima. Meu irmão, se o meu corpo e o teu corpo faz alguma diferença, tu imagina o Espírito, que é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, que habita em nós. E nos deu uma nova natureza. Eu não estou falando só da natureza do Cristo, estou falando da natureza que Ele me deu a me regenerar. Amém? Ele me reconstrói e me faz voltar para um plano original. Esse é o propósito. Tinham medo, escondido, mas quando Pedro prega, ousadamente, você sabe, 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas se convertem. São entendidos por diferentes povos, porque Deus concedia uma língua a cada um, e os povos que estavam ao redor conheciam e sabiam. É que nem Rio de Janeiro, irmão. Tu vai andar um pouco na orla, meu Deus do céu. Tu vai nas grandes capitais ou nos grandes lugares de turismo, né? Você fala assim, meu Deus, eu achei que no Brasil eu só ia escutar isso aqui não sei quando. Meu irmão, tu vai nos lugares, tu vê quanto que tem brasileiro. Ou tu vai não sei aonde, tu vê quanto que tem gente falando uma outra língua, você fala, caramba. Significa, eles ouviram e eles são entendidos por diferentes povos. Outro aspecto, geram transformação coletiva. Amém? Que a nossa vida traga transformação coletiva. Estava aqui sábado, não, sexta-feira, né? No dia do jogo. Já ia esquecer. Quarta-feira, por causa do jogo, nós não vamos ter reunião, ok, gente? Sei que é difícil para alguns deslocarem, embora é 7 horas da noite,
como foi no jogo na sexta-feira, algumas pessoas demoraram 1 hora para sair do posto 6 para chegar aqui. Não foi, Betânia? É difícil, é complexo. E a gente, então, não é uma idolatria, amém, irmãos? Nós não estamos fazendo isso por causa do jogo do Brasil, né? Assim, não, isso é prioridade, não. Nós não teremos a reunião nessa quarta-feira, amém? Ainda somos poucos que vêm a essa reunião, então nós temos condição de fazer isso. Viu, Silvia? Silvia é a nossa 01. Ela bate ponto mesmo. Bate, Silvia. E glória a Deus por sua vida, minha irmã. Porque você é uma inspiração. Glória a Deus. Eu gosto de gente que nem a Silvia. É animada essa bichinha, irmão. Falaram que ela dançou, que ela ganhou não sei o quê. E quer ficar com vergonha, irmão? Quer que eu diga a idade dela? Ainda perguntou por que ele não está aqui. Eu falei, porque é reunião de mulheres, Silvia. Calma aí. E quinta-feira é reunião de mulheres. Mas, voltando, são entendidos por diferentes povos. Geram transformação coletiva. Qual é a aplicação que eu posso trazer isso na minha vida, irmão? Uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe o que ela faz? Não é silenciosa. Não tem como você ser silencioso com uma vida cheia do Espírito Santo. Você não precisa ser o estereótipo do crente. Amém? Porque o estereótipo do crente é aquela coisa que quando você chega todo mundo diz, é crente, é Bíblia. Por quê? Que nem tem um irmão que frequentou uma comunidade que a gente fazia parte, né? A gente tinha um costume na igreja de todo mundo, sabe? Nem quando os pastores pregavam com uma blusinha sem paletó, tinha uma gravata. Mas era um costume, no nosso meio não tinham pastores que pregavam com terno e tal. E esse irmão era o único irmão que usava terno. E a gente mora numa cidade completamente calorenta, amém? Tropical aqui é um absurdo. E a gente não tinha ar-condicionado na igreja, irmão. Então você imagina, aqueles dias de 40 graus, a sombra com sensação de 50, sei lá, o irmãozinho lá de terno. Amém, irmão? Ele é irmão nosso, amém? Porém, ele tinha uns costumes que, sabe, diferenciavam, né? Às vezes o pastor começava a pregar, ele ficava em pé no meio da igreja, uma igreja comprida aqui em Botafogo, ficava em pé no meio da igreja e começava, né, dar aqueles glorificação e tal, e batia a palma. E o pastor pregando, e ele... Tinha que um irmão lá contou, irmão, senta um pouquinho aí, querido. Os diáconos sofriam, irmão. Por isso que a Bíblia diz, o quê? Resistir aos diáconos, ele pulará em vós. Daí veio o versículo. Resumindo, alá, meu Pai Celestial. 11h46. Ai. Eu vou ter que ir para o quarto ponto, da mesma pregação. O terceiro ponto. Hoje era um ponto só, 2. Mas vem aqui, vem comigo, vamos até esse finalzinho aqui. Eu tenho mais uns 10, 15 minutos para a gente encerrar meio-dia. Uma vida... estou falando do irmão, né? Deixa eu completar. Um dia nós fizemos um evangelismo. E nós fomos para evangelizar no meio do carnaval, ali na Rio Branco. E que tinha um movimento muito grande das escolas de samba que saíam, né? Como é que fala isso? Um desfiles, mas de escolas pequenas que faziam... Oi? Blocos. Obrigado, irmão. Blocos. Então a gente pegou, né, um ônibus, saiu daqui de Botafogo e rumamos para Presidente Vargas, soltamos ali acho que a gente foi de metrô. Foi isso mesmo. Fomos de metrô e soltamos ali numa daquelas, acho que foi na Presidente Vargas, e andamos um pedaço. E assim que a gente chega, e o pastor tinha instruído, gente, vão com shorts, vão com coisas leves, né? A gente vai estar no meio das pessoas, e orientação, aquela coisa básica, tal. O nosso amado irmão foi de quê? De terno. Eu não estou falando isso, irmão, de maneira nenhuma, por favor.
Eu não estou falando disso de maneira nenhuma como, sabe, todo mundo que usa terno. Cara, é um costume daquele irmão. Agora escute o que eu vou falar para você. O que mais me assombrou não foi o terno dele. O que mais me assombrou, que quando a gente desceu e encontrou com aquele irmão, veio um grupo de bate-bola, e é bate-bola mesmo. Se você não é dessa geração, você nunca viu isso. Aqueles caras tudo mascarado com aquelas máscaras mais esquisitas que você tem, que parece até aqueles filmes como é que se fala? Daqueles mortos-vivos. Que tem aí uns filmes, umas séries, zumbis. Parecia um negócio assim, irmão, aqueles caras. E aquele irmão foi cercado por um grupo daqueles. E eles começaram a bater aquelas bolas, aquelas bexigas no chão, e aquilo faz um barulho, irmão. Imagina uma bola batendo no chão, fazendo barulho. Eram, sei lá, não lembro, sei lá, uns oito bate-bola daquele, rodeando ele, batendo. E ele pedindo misericórdia. Jesus! Jesus! Sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Não adianta a gente ter jeito de crente. Tem que ter essência de crente. Porque muitas pessoas, enquanto nós estávamos evangelizando, eles ridicularizavam da gente. Eles metiam um dedo na nossa cara, sai para lá, crente. Mas nós tínhamos uma verdade. E ninguém pode roubar uma verdade de alguém. E com muita ousadia, muitas vezes nós falávamos, ei, você vai ficar 4 dias com essa máscara vestindo de forte e de valente. Mas na quarta-feira de cinza você está chorando e sofrendo. E muitos pararam e começavam a chorar. E para seu espanto, ou não, muitos que a gente falava disse, eu já fui da igreja. Como se a gente pudesse ser da igreja e não ser da igreja. Eu fui de Cristo, hoje eu não sou em Cristo. Irmão, essas pessoas provaram de alguma coisa, que eu não sei por que motivo. Elas estão distanciadas, mas o Cristo nunca se distanciou delas. E por isso eu quero e crer que um dia eu vou ter boas surpresas no céu. Que o meu Senhor vai dizer, sabe, filho, aquela pessoa que você falou naquele dia lá, não, Senhor, não lembro nem que eu comi hoje no almoço. Mas Deus vai dizer, mas eu não me esqueci das tuas semeaduras. Eu não esqueci da tua palavra, onde você foi ridicularizado, onde você foi menosprezado, mas você abriu a tua boca para falar, você não foi silencioso. Você foi e falou aquilo que eu coloquei nos teus lábios, ou que você tem da palavra do entendimento. Então, não é silenciosa, não é estagnada, posso ouvir um amém? Não é centrada em si mesma. Tem muito crente que é centrado em si mesmo. Se eu estou bem, quem está do meu lado, que se vire. Quem quiser ir para o inferno, vá. Se Jesus pensasse assim, irmão, eu e você estávamos ferrados. Sabe que alguém está ferrado? Ele está preso, totalmente impossibilitado. Mas ele não fez isso. Ele foi o Deus da misericórdia que se encarnou na pessoa do Cristo para manifestar sua graça, sua verdade sobre nós. Amém? Então não é silenciosa, uma vida cheia do Espírito Santo não é silenciosa, não é estagnada, não é centrada em si mesma. Vamos ver evidências disso? Sua vida comunica Cristo. Comunica que você é crente. E daí? Que basta as pessoas saberem que você é crente? Amém? Eu quero ver alguém entrar na sua casa ou estar num lugar, num ambiente público. Porque é mole você chegar aqui e entrar e falar assim, você é crente, né? No mínimo. Por isso você está aqui, para você crer, amém? Agora, uma coisa é uma pessoa te encontrar num ambiente completamente esquisito. Sabe o que é um ambiente esquisito? Que ele fala assim, rapaz, isso aqui é um inferno. E mesmo assim alguém chegar lá e falar assim, ei, tu é crente? Fala, por quê? Tem alguma coisa diferente em você. Quantos sabe da sua identidade espiritual? Quando você sai por aí, tem um GPS espiritual em cima de você, assim, ó. O mundo espiritual está sabendo. Ei, ali vai um filho. E o filho fez besteira, mas é filho. Amém?
Sua vida comunica Cristo. Pessoas são impactadas pelo seu testemunho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Legado é coisa séria. Conversava com meu primo há dias atrás. Fui levar meu pai lá na Penha. Meu primo é contador, ele foi resolver uma coisa lá com meu pai. Aí meu pai estava falando, né? Meu pai hoje é o único irmão, 2 irmãos dele vivo. E o meu primo Marco, que é um sobrinho, que quase bate idade com meu pai, fala assim, tio, sabe qual é a diferença? É querendo ou não, papai, meu tio Guilherme, que é o pai dele, o senhor, meu pai, minha tia Dalva, minha tia Glória, todas vocês trouxeram uma semente de Cristo. O meu tio, que é o primogênito, Humberto, não era isso? O tio Humberto era o primogênito? O primeiro. Foi o primeiro a provar das coisas de Deus, mas se deslocou e foi viver a vida dele. Não trouxe legado para a vida da sua casa, dos seus filhos. Todos os seus filhos foram viver outro caminho. E muitos deles continuaram nesse outro caminho. Nós também vivemos outros caminhos, mas por causa do legado, Jesus foi lá e nos resgatou por causa da promessa. Meu tio, depois já com muitas dificuldades pulmonares, ele teve um efizema, ele volta para Jesus Cristo. Amém? Mas os seus filhos, meus primos, muitos deles, continuam distantes. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? A minha vida precisa impactar. Porque a vida desses velhinhos ali, ó, não sei onde que o meu velho foi. Foi no banheiro. Seu Porral, Dona Noemi. Não sou eu que digo não, irmãos. Tem pessoas aqui que são impactadas pela vida deles. Sim ou não? Ali, ó. Sim ou não, Renato? Irmãos, não são fiéis porque são fiéis, é porque eles viram um fruto na vida deles. Que você continue essa história na tua casa, na tua família. Amém, Zilda? Que luta, né, irmã? Que luta que às vezes a gente tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vale cada dia. Sabe por quê? Porque quem nos salvou, ele sim, ele é digno, sabe, de receber a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso esforço. Ele é digno. O resto, irmão, é interesse. Porque muita gente te faz por interesse. Mas eu quero te perguntar, por que você veio novamente nesse domingo, nessa manhã, nessa igreja, irmão? Tem um monte de igreja mais maneira, mais legal, mais sei lá o quê, irmão. Por que você veio? Você veio por causa do seu irmão? Glória a Jesus. Eu também venho por causa do meu irmão. Mas ele não é o meu sentido de viver. Porque ele me faz viver, então eu tenho sentido para viver junto com você. Mas se ele me faltar, o meu Senhor não vai me faltar. É isso que eu e você precisamos descobrir. Sabe, não é descobrir, saber. É, cara, ter essa certeza que jamais poderá ser roubada, jamais poderá nos ser tirada. Então, sua vida comunica Cristo, pessoas são impactadas pelo seu testemunho, há transformação visível. Eu sei que você não precisa, sabe, mostrar, mas, cara, é natural. Quando algo acontece dentro, se manifesta fora. O problema é quando tem algo fora que não manifesta dentro. A Carolzinha, irmão, estava ministrando aqui na sexta-feira. A gente estava muito em cima da hora do jogo, eu queria orar com aqueles jovens. Porque ainda são muitos poucos. Mas eu vou te dizer, cara, eu vibro com esses adolescentes, esses jovens que estão aqui, cara. Eu quase não falo para eles, vou aproveitar que eles não estão aqui hoje, para falar sobre eles. Eu abracei ela e ela me falou, pastor, falei besteira. Eu falei, ô, meu filho. Está preocupado se falou besteira, gente. Que menina séria, irmãos. Séria. Com limites que nem eu e você. Com problemas que nem eu e você. Mas eu queria orar, eu falei, Senhor, dá mais jovens assim, são apaixonados por ti. Né, Nath?
Um dia a gente já foi mais jovem, gente. Né, Rogério? Mas eu vou te dizer, irmão, o fogo ainda arde dentro do meu coração. Eu ainda quero ver muitos jovens rendidos a Jesus, irmão. Porque talvez eu fui pego quando eu era jovem. Então existe uma relação, sim, existe. Mas deixa eu dizer uma coisa. Pessoas são impactadas pelo seu testemunho. Há transformação visível. Meu irmão, a minha vida, a sua vida precisa comunicar o Cristo. Você não precisa dizer, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, viu? Eu sou crente, sou crente. Haja como tal. Precisa só dizer, seja. Seja o Cristo naquela escola, seja o Cristo naquela faculdade, irmão. Aqui eu sei que é mais fácil, não tenho dúvida. Mas sei lá, debaixo da luta, da perseguição, um monte de gente fazendo um monte de coisa que você já sabe, já tem entendimento. Talvez ainda não experimentou, mas já tem entendimento, já vai te ajudar em muita coisa. Mas se você experimentar, meu irmão, é impossível. É impossível que você se perca. Que isso, Sérgio? É impossível. Se é que eu posso trazer um alerta. Não confunda emoção com capacitação. Não confunda emoção com capacitação. Ah, lembrei da Carol. Por que eu fui falar da Carol? Ela ministrou aquela palavra de Atos, capítulo 3, né? Ananias e Safira. Acho que é 3. 5. Atos, capítulo 5. 4. É 5. 3. Pedro levantando. 5. Atos 5. Eu vou fazendo a minha maquete na minha cabeça da história. Vou encerrar. Cadê você? Que isso, pai? E ela estava ministrando sobre essa palavra, sobre o temor de Deus. Eu sei que os jovens estão trabalhando sobre o temor. Não é isso? Temor de Deus. Meu irmão, o temor de Deus é uma maravilha. Eu escutei da filha de uma das filhas do pastor Aloísio. Não me lembro qual. Como é que elas chamam mesmo, Nath? Pastor Aloísio de Botafogo. Acho que foi a Débora. Ou a Débora ou a outra. A outra como chama mesmo? A Débora é a esposa do Marcelo, né? É, né? Deve ter sido a Débora, sim. Que hoje é pastora, né? Naquele momento ela não era pastora, né? É reconhecida. Mas ela trouxe um entendimento que eu falei, uau, isso é fantástico. O que é temor de Deus? É consciência da presença dele aonde quer que você vá. Não importa onde. Se você for lá no inferno, você tem uma consciência, sabe, de quem ele é. Que é base bíblica, se eu subir ao céu lá, ele está. Se eu for mais profundo, o abismo lá, eu também encontrarei. E assim vai por diante. Só para terminar aqui. Terminar isso. Sobre o temor. E a pergunta é, por que Ananias morreu? E cerca de 3 horas depois, mais ou menos, sua mulher também morreu. Talvez se ela soubesse que o Ananias tinha morrido, ela não sabia, irmão. Olha para o texto. Ela é pega de surpresa. E a Bíblia vai falar que Pedro então diz para Ananias, depois você lê lá o texto, se o que tu tem, a tua posse, o teu negócio, não é teu, se você quisesse dar 1%, você decidiu dar 1%. Se tu quisesse dar 0%, você decidiu dar 0%. Mas o Pedro, irmão, diga o Pedro, aquele medroso, aquele envergonhado, agora, debaixo da ação do poder do Espírito, da redenção no seu espírito, diz, por que mentistes ao Espírito? O dinheiro não é teu? Se tu quisesse dar só uma parte, não seria certo? Porém, fica ligado. Porém, por que tu quiseste mostrar uma grande consagração aonde você está querendo dar só uma parte? Meu irmão, eu tenho temor de Deus. Eu estava pedindo a Deus esses dias, Senhor, me volta. Senhor, a consciência e uma decisão por viver uma vida de aliança. Com a minha boca, com meus olhos, com meus ouvidos. Estou melhorando, né, irmão?
Já começou bem, né? Se for pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, não vamos tentar mostrar que a gente é muito consagrado enquanto a gente está dando uma parte. Era isso que o Espírito Santo estava revelando para Pedro. Ô, rapaz, vocês mentiram para nós, cara. Que besteira, que besteira. Que besteira que você faz quando você quer olhar para um pastor e dizer assim, ih, vou mostrar que eu estou firme. Cara, você não nos deve nada. Vocês não nos devem nada. Vou repetir, você não me deve nada. Você não tem conta para prestar comigo. Embora seria muito bom se a gente prestasse conta uns aos outros. Mas é no temor do Senhor. Não é um lugar de cobrança, mas é um lugar de quê? De proteção, de cuidado. Se a gente chegasse a essa igreja aqui, irmão, amém? Nós estamos lutando para ser, amém? Lutando na consciência, no entendimento da revelação. Meu irmão, eu posso te dizer uma coisa. Aquilo não teria acontecido com Ananias e com Safira. E foi um início, diga início. Você vai ver o texto, talvez verso 13, eu não me lembro muito bem. A Bíblia diz que as pessoas, para quererem chegar na comunidade, tinham muito temor. Porque eles perceberam que para andar com aqueles crentes lá, não tinha como dar miguezada. Conhece essa expressão, miguezada? Acho que todo mundo conhece, né? Se não conhece, eu vou te falar. Linguagem de hoje, miguezada. Tentar dar uma disfarçada, que é muito crente, uma enganada, enquanto não é tão crente assim. Deixa eu te falar uma coisa. Não entenda isso de forma nenhuma como alguma coisa condenatória. Existem alguns lugares que eu acho que você pode ficar até mais crente no meio da congregação. Mas aqui, nós não vamos ter cabresto e um monte de regra para você, a não ser ensinar você a depender do Espírito Santo. Porque você pode ser crente no meio dos outros, parecer muito crente. E Deus sabe de quem nós somos aqui dentro. Eu dizia para um irmão, existem lugares que ajudam as pessoas a ficarem firmes. Porque existe muita regra. Mas a pergunta é até quando? A pergunta é até quando? E eu volto a falar e dizer e termino. Para parar aqui onde eu terminei, para continuar, se o Senhor me permitir. Eu ia falar, meu pai. Que esse temor, sabe, seja ligado ao nosso coração. Diga coração. Entenda, quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando do seu espírito, irmão. Eu queria pedir a você, se você puder, faça um grande esforço. Eu não estou querendo fazer joguinho emocional. Faça um grande esforço para você estar aqui semana que vem. Porque eu preciso ensinar você, sem nenhuma presunção. Eu preciso ensinar você como que você fica firme no seu espírito. Como que você adora em espírito. Eu não estou falando da sua alma, eu estou falando do seu espírito. Nós aprendemos a ter um comportamento emocional. É bom, se faz necessário, mas não é o suficiente para permanecer firme. Porque haverá dias, e talvez você esteja vivendo, que a tua alma não vai te favorecer em nada. Mas se você for firme no seu espírito, no seu coração, na sua nova identidade, você irá passar por essa dificuldade. Porque, volto a dizer, Adão fracassou no Éden, mas Jesus venceu no deserto. Então, não é só sobre ambiente. Ambiente ajuda, mas não necessariamente ele vai ser totalmente a salvação. Por isso, se a salvação, diga comigo, se a salvação, diga Cristo, estiver em mim,
todo o ambiente ao redor, toda a atmosfera ao meu redor, não será suficiente para me destruir. Aí você vai entender, irmão. Às vezes a gente se lê, relê. E parece que nunca aprende, como a própria palavra diz lá, acho que é em Timóteo. Jesus disse, rapaz, esses homens só podem matar o corpo. É verdade ou não é? Quando Jesus diz, ô louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu tens reservado? Tu tens reservado o quê, irmão? A gente continua vivendo como se não houvesse amanhã, ou se amanhã a gente não adoece. Se a gente não morrer, eu espero que ninguém aqui morra de morte, de doença, amém? Que a gente morra de morte morrida. De morte natural, irmão. Porque é certo que todos nós morreremos, sim ou não? Mas por que a gente não se conforma em morrer, irmão? Difícil, né, pai? Está vivendo esses dias com esses limites, né? Você nunca imaginou que ia ter que estar andando com a bengalinha, né? Cabeça, às vezes. É verdade, não é? Você acha que eu não penso nisso? Nosso corpo está envelhecendo, irmão. Eu continuo jovem aqui. Eu penso em dar as minhas pedaladas para lá e para cá. Quando eu faço assim... Jesus. Desse jeito, irmão. Eu andava sozinho com esse negócio de parafuso no corpo. Minha mulher agora veio me acompanhar. Meu pai andava sozinho, minha mãe foi acompanhar. Sai fora, em nome de Jesus. Você precisa botar parafuso no corpo. Estou falando parafuso, que, irmão, porque a gente tem algumas próteses no corpo, né? Eu tenho no joelho, a minha esposa agora tem na coluna, a minha mãe tem na coluna, meu pai tem no joelho, olha aí. Olha o mistério aí. Aí, gente, fica de pé, por favor, irmãos.